Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Testemunho bonito, né? Os testemunhos são feitos para avivar a nossa fé. Amém, Jesus? Se você tiver um testemunho também para contar, depois procura a Mariela, o pastor Anderson, ministro Emerson, conta ali seu testemunho para que avive a fé dos outros irmãos também, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus? Nós vamos falar hoje um recado que Deus colocou no nosso coração. Eu até ministrei essa palavra ontem lá na igreja nossa de Itapecerica. Nós tivemos lá um encontro de mulheres e o Senhor trouxe essa palavra. E o pastor deu a missão de trazer a mensagem aqui hoje. Eu até perguntei para ele, pode ser a mesma ou tem que preparar outra? Aí ele falou, tanto faz, você que sabe. Mas aí eu falando com Deus, Deus falou, não, eu quero falar com a minha igreja a mesma palavra que eu falei lá em Itapecerica. Então nós vamos falar sobre portas abertas. Muitas vezes nós chegamos na igreja, a grande maioria de nós, chegamos até a casa do Senhor, até a presença de Deus, sempre ali pedindo para que Ele abra portas na nossa vida, sim ou não? Abra portas que estão fechadas, seja em qual área for. Às vezes porta da vida financeira, da vida familiar, da vida sentimental, da saúde. É uma porta fechada, quando às vezes a gente está ali precisando de uma bênção naquela área. E nós chegamos na casa de Deus, na presença dos homens de Deus, diante de Deus a gente chega clamando, Senhor, abre essa porta para mim, Pai, muda essa situação, Senhor, eu não sei o que fazer, abre essa porta na minha vida. É assim ou não é? Só que o recado de Deus para nós é o seguinte, a porta já está aberta, já existe uma porta aberta, foi o Senhor quem nos falou. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O Senhor Deus, por intermédio do apóstolo João, seu discípulo João, ele deu esse recado à igreja de Filadélfia, daquele tempo. Ele mandou um recado através de João, para que fosse falado com aquela igreja. Todos encontraram? Quem não encontrou, levanta a mão. Se precisar de ajuda, os obreiros ajudam você. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O que o Senhor está dizendo aqui para a igreja? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. O Senhor disse que a porta que Ele colocou na nossa vida, ela já está aberta. Ele não colocou uma porta fechada. Foi uma porta aberta. Se nós temos em nós essa promessa do Senhor, é necessário que a gente fique pedindo a Ele para abrir portas na nossa vida? Sim ou não? Não. Mas aqui tem uma condição. Como em tudo que nós fazemos na nossa caminhada cristã, existem condições para que nós venhamos tomar posse das bênçãos. O versículo continua dizendo, coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, é a promessa dele para a nossa vida. Porque tendo pouca força, ele está falando conosco. O Senhor está reconhecendo muitas vezes a nossa limitação humana. Ele sabe que de nós mesmos, muitas vezes nós não temos força para fazer o que é necessário fazer. Mas Ele disse, ainda que tem pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que nós entendemos aqui? Que a porta já está aberta sim, é uma promessa de Deus.
porém ela está aberta na vida daquele que guarda aquela pessoa que tem compromisso, tem o desejo no coração de guardar a palavra de Deus. E aquela que confessa o nome do Senhor, não aquela que confessa o problema. Aquela que diante da adversidade, ela não fica falando palavras de maldição. E quantas vezes nós fazemos isso, sim ou não? Quantas vezes vem a luta e a gente fala, não tem jeito para essa situação. Quantas vezes aquela pessoa que a gente tem um atrito com ela, uma questão difícil, ela vai e faz algo que nos magoa, a gente abre a boca para falar, essa pessoa não vale nada, sim ou não? Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem como mais, eu não vou nem orar mais por essa pessoa. O Senhor está dizendo que é o nome do Senhor Jesus que nós temos que confessar na nossa boca. E para estes que confessam o nome dele, ao invés do problema, para estes que guardam a palavra dele no coração, existe uma promessa garantida, portas abertas que ninguém vai poder fechar. Amém, Jesus? Nós podemos citar aqui o exemplo que acontece muito conosco do paralítico. Abra sua Bíblia, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ah não, peraí, volta aqui, vamos dar uma pausa aqui. Antes de ir em Atos dos Apóstolos, eu quero perguntar para você uma coisa muito interessante. O que significa porta? O que você entende com a palavra porta? Porta significa o quê? Eu perguntei lá ontem, as irmãs falaram algumas coisas que elas acharam que era, e eu quero perguntar para a igreja aqui. O que significa porta? É o quê? Passagem. Mais o quê? Um caminho livre. Mais o quê? Oportunidades. Tudo isso é válido. Mas a inspiração que o Senhor trouxe para nós é aquilo que a irmã falou. Porta simboliza passagem de um ambiente para o outro, de uma situação para outra. Como aquela porta ali, como a porta da nossa casa. Lá na sua casa tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, tem o banheiro, certo? Quando você vai passar de um cômodo para o outro, você precisa passar pela... Se eu pedir para o ministro Emerson entrar ali, para ir ter acesso aos banheiros, ele vai ter que passar pela porta. Então, quando o Senhor diz que colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar, Ele está dizendo para nós, quando vier a adversidade, quando ficar essa situação difícil, passa por essa situação crendo que eu estou contigo. Porta não é lugar para você ficar parado nela, não. Chega ali, ministro, por gentileza. A porta está fechada. Pode manter fechada. Entra lá, por favor, com ela fechada. Com ela fechada. Entra lá. Entra. Tem como ele entrar? Por que não? Agora abre ela todinha, por favor. Ministro Emerson, entra lá, por gentileza. Agora ele conseguiu entrar, sim ou não? Porque a porta, o Senhor te diz hoje, as portas já estão abertas na sua vida. Em nome de Jesus, creia. Quando vier a dificuldade, quando vier o obstáculo, determina e fala, eu não permanecerei na porta. Eu entrarei e passarei dessa situação para outra, em nome de Jesus. Agora sim, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. É um exemplo de pessoa que permaneceu na porta por muito tempo. O Senhor não nos quer parados na porta. Ele quer que a gente entre, que a gente passe, porque senão Ele deixaria ela fechada, sim ou não? Se Ele não quer que tenhamos acesso, Ele fecha. Mas se Ele abriu é porque Ele quer que o povo dele passe. O caminho do deserto Ele abriu para o povo passar, sim ou não? O mar estava cheio, o Senhor abriu um caminho no meio do mar. Quando Deus quer agir, Ele abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha também, ninguém abre. Amém, Jesus? Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2.
E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Amém? Então aqui a palavra do Senhor está nos falando sobre um homem que desde a infância dele, ele nasceu com esse problema. Desde a infância ele era coxo. A pessoa que é coxa, ela não anda. Ela tem problema nas duas pernas e precisa ser carregada. Ela não tem como se locomover sozinha. E a palavra está nos dizendo que ele era carregado todos os dias da vida dele e colocado na porta do templo. Para fazer o quê? Pedir esmola aos que entravam no templo. O que nós entendemos aqui com essa palavra? Assim como esse homem que era coxo desde o ventre, ele todos os dias era carregado e colocado na porta do templo, assim acontece conosco. Quando nós chegamos na presença de Deus, conhecemos Jesus, começamos a nossa caminhada com Cristo, muitos de nós somos coxos espiritualmente falando. Somos pessoas que dependem de ser carregadas por outras pessoas, sim ou não? Dependemos de estar ali pedindo uma oração, pedindo uma orientação, e faz campanha, e às vezes a gente não consegue sozinho. Hoje eu não vou na igreja, aí tem aquele irmão que Deus usa e fala, não, você vai sim, e fica aquela trajetória ali difícil de dependência espiritual de outras pessoas, sim ou não? É o que acontecia com esse homem. Ele, a Bíblia diz aqui que ele era carregado, porque ele não tinha condições de andar sozinho. Muitas vezes, ainda hoje, depois de tanto tempo andando com Cristo, tanto tempo de conhecimento da palavra, muitos de nós nos colocamos como este homem, nos colocamos em situação de ser carregados e não entramos no templo. O que simboliza aqui entrar no templo? É entrar na presença de Deus verdadeiramente. É viver o Evangelho de Deus na sua plenitude. Você permanecer na porta do templo e não entrar, é você viver um Evangelho raso. Um Evangelho que você precisa, fulano, ora por mim. Fulano, eu não sei o que fazer. Ah, minha situação está difícil. A gente sempre tem aquela pessoa, né? Amigos de oração. Aí liga, fulano, de novo, o mesmo problema, a mesma crise, ora por mim. Fulano, o que eu vou fazer? Outra situação apareceu. É errado pedir oração? Não é errado. A palavra do Senhor até nos ensina, comunica com os santos as vossas necessidades. Não é errado pedir, não. Mas o que Deus está nos dizendo é que nós não permaneçamos dependentes da nossa vida espiritual ter que ser vivida através da fé de outra pessoa. Que nós venhamos ter autonomia, autoridade, porque o Senhor disse, coloquei diante de vós uma porta aberta. Então todos nós temos autonomia para ir até Deus e para ter a atitude de passar por essa porta que Ele já deixou aberta. Que venhamos sair dessa condição de dependência. Irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim. Acaba o culto, pastor, coloca a mão aqui na minha cabeça, pastor. Às vezes foi um culto tão abençoado. Deus falou tanto, Deus direcionou tanto o que fazer, mas acaba o culto, parece que já é uma mania. Aí a pessoa vem, põe a mão aqui na minha cabeça, ora aqui por mim que a luta está grande. O Senhor sabe da sua luta, mas esse mesmo Deus que sabe da sua luta, Ele disse que colocou diante de você uma porta aberta. Ele colocou solução, Ele colocou direcionamento, Ele usa homens de Deus para falar com você. Este homem aqui era coxo desde a infância. Quanto tempo você está passando por essa situação? Talvez seja desde a sua infância, talvez não, é um tempo para cá, alguns anos, não importa. Para Deus não importa se você nasceu com problema, se você adquiriu com o tempo, se você está vivendo isso há pouco tempo, não importa. É o mesmo Deus que agiu na vida dele, pode agir na sua também. Quando ele ouviu a palavra do homem de Deus,
A palavra de Deus nos diz aqui que ele tomou uma atitude. Ele não permaneceu nessa condição. Ele não olhou para a situação dele, para a condição dele, que era aleijado desde a infância. Vamos lá para o versículo 6. Atos capítulo 3, versículo 6. Só relembrando aqui que no versículo 2 a Bíblia fala que ele vivia ali na porta do templo para pedir esmola para quem? Os que entravam no templo. Ou seja, se você quer viver a sua vida baseado na fé do outro, o que vai restar para quem vive só na porta do templo? Migalhas, esmolas, bênçãos pequenas. Se você vive só pela fé do outro, a oração do outro, o outro que ora por mim, você não vai conquistar bênçãos grandes que Deus tem para você. Agora, quando você toma a postura, não, eu é que vou começar a escrever a minha história. Eu é que vou começar a escrever a trajetória de vida cristã que Deus designou para mim. Eu não vou mais ser dependente. Aí sim, as migalhas não virão mais, as esmolas espirituais não virão mais, as bênçãos pequenas não virão mais, e virão as grandes bênçãos improváveis em nome de Jesus. Versículo 6. Nós vamos ler o 6 e o 8. O 6 diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que o homem de Deus falou para aquele homem que era coxo desde a infância? Ele estava buscando esmola. Aquele homem vivia ali na porta do templo buscando esmola, migalhas de outras pessoas que entravam no templo, como muitos de nós cristãos. Nós temos total capacidade de passar por uma situação e viver uma nova história, mas a gente fica ali na dependência. Ore por mim, fulano. Eu não sei o que fazer não, fulano. Não, eu não sei, me ajuda aí. Mas o homem de Deus falou para ele, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que ele fez com essa informação? Versículo 8. O que o coxo fez quando ele ouviu uma palavra de um homem de Deus? E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Diante da palavra do homem de Deus para a vida dele, ele não olhou para a circunstância, para a história dele, que ele era aleijado desde a infância. A palavra de Deus diz que ele se colocou de pé. Foi o homem de Deus que segurou na mão dele? Foi um amigo de oração que orou e ele ficou de pé? Bastou apenas uma palavra e ele se posicionou. Ele se colocou de pé e a palavra de Deus diz que ele entrou no templo. Ele só vivia na porta, só no evangelho raso. Ele decidiu entrar no templo também, que é a presença de Deus. E ele saltou e louvou o Senhor. A palavra de Deus para você hoje é: em 2025 será o ano de você entrar por portas que você nem imaginou que entraria ainda esse ano. Amém, Jesus? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ministro do Evangelho ministra sobre nós, é momento da gente fazer aqui, ó. Faz assim, levanta a mão. Segura aí. Segura com as duas mãos, que é grande. Uma só não vai dar para segurar a bênção que Deus tem para a sua vida. Segura aí, eu determino em nome de Jesus, você entrará por portas que você nem imaginou. 2025 ainda vai ser o ano de você entrar por portas que você está aguardando há muito tempo, outras que você tem pedido ajuda para orarem por você, mas o Senhor está te ensinando hoje, para com isso. Para de dependência espiritual, você é capaz. Eu abri a porta para o outro, eu abri para você também. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Amém, igreja? Vamos lá. Aliás, antes de prosseguir, eu quero perguntar para a igreja aqui, para ver se você está entendendo a palavra. Ah, mas você está falando que eu tenho que
que ser independente financeiramente, que eu tenho que eu mesmo entrar pela porta. Mas como eu vou fazer isso? Talvez você esteja se perguntando: como eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo, eu não sei como fazer. Mas o Senhor está te ensinando hoje. Primeira coisa que você vai fazer para conseguir: desenvolver a sua fé através de estudos da palavra de Deus. Não é através de ouvir conselheiros, é ouvir dicas no Instagram, e uma dica ali, outra dica aqui. Pode ouvir essas coisas? Pode, mas não é isso verdadeiramente que nos fortalece, que nos faz criar raízes da fé. O que nos faz criar raízes em Deus é a palavra dele. É você dedicar tempo de buscar, de estudar a palavra de Deus. Amém, Jesus? Segunda coisa: buscar independência espiritual, como eu já disse, mas enfatizando. Como que eu vou buscar independência espiritual? Ao invés de pedir que orem por você entrar no seu secreto e orar, porque a porta está aberta para você. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa escutar. As mãos dele não estão encolhidas, ela está estendida para cada um de nós. Então, antes de eu vou pedir fulano para orar para mim, lembra? O Senhor falou que eu mesmo posso fazer isso. Eu mesmo tenho acesso a ele. Eu mesmo vou orar e vou crer que ele já abriu essa porta, seja em que área for. Às vezes a pessoa ouve porta, ela já pensa vida financeira. Mas não. Às vezes a porta que está fechada é na vida sentimental. Ontem eu estava falando com as irmãs lá, tem mulheres que até hoje não se realizaram na vida sentimental. E às vezes o inimigo tem oprimido a vida, o coração dela por causa disso. Por que, Senhor? Por que eu não sou feliz? Aí eu falo aqui para homens também. Às vezes não é só mulher, homens também. Por que eu estou em solidão? Mas o Senhor diz que não precisa orar desse jeito. É você crer que essa porta está aberta e buscar dele direção para entrar por ela. Para saber o que fazer. Às vezes é na sua saúde, você está lutando há tanto tempo com o mesmo mal. Vai e vem. Voltou agora. Fulano, ora para mim, voltou. Aquela mesma guerra, aquela mesma dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, essa porta já foi aberta. Não precisa ficar aí se martirizando, não. É crer e tomar postura como o coxo tomou. Ele era coxo, mas ele se colocou de pé. Você entende que então o que estava faltando nele esses anos todos era uma atitude? Sim ou não? Se ele tivesse tomado atitude antes, ele já tinha deixado de ser coxo antes. Mas aquele dia ele ousou dar ouvido à palavra do homem de Deus. Talvez hoje é o dia de você ousar dar ouvido à palavra de Deus. Você está tantos anos, tanto tempo caminhando com Cristo, mas às vezes uma palavra ainda não saltou o seu coração para você tomar uma atitude em tal área que você sabe que você está tendo dificuldade. Mas o dia é hoje, amém? Vamos seguir aqui. 1 Coríntios capítulo 16. A gente está quase terminando já. É uma palavra breve. 1 Coríntios capítulo 16. Lembra sempre de uma coisa: os seus amigos de oração, os pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, que Deus coloca assim no nosso caminho para nos ajudar, nos orientar, para orar por nós. Elas são de grande importância na nossa caminhada com Deus. Elas nos ajudam. Quem aqui teve um dia de grande desespero e ligou para alguém ali, uma pessoa de Deus, e aquela pessoa te deu uma palavra, fez uma oração e você se sentiu melhor? Eu acho que todos nós já enfrentamos uma situação assim. Não é errado pedir oração, volto a dizer, porque pessoas assim Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar, mas elas vão nos ajudar, elas não vão resolver a nossa questão, elas não vão transformar a nossa situação.
Quem vai ter que ter a atitude de passar pela situação para viver uma nova história somos. Bate assim e fala: sou eu. Eu é que tenho que entrar pela porta. Amém, igreja? Versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler juntos esse versículo? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Mais uma vez. Porque uma porta... É uma porta pequena que está aberta na sua vida? É uma porta... O Senhor não faz nada pequeno. É uma porta, Ele está dizendo aqui, uma porta grande e eficaz. O que é eficaz? Eficaz é aquilo que resolve. Sim ou não? Aquilo que é eficiente. Aquilo que tem um problema, aí chega a solução. É algo que é eficaz. O Senhor está dizendo que a porta que já está aberta para você passar por ela, é uma porta que é grande. Você não vai ter dificuldade, não, basta ter atitude. É uma porta que vai resolver, ela é eficaz. Ela vai resolver, seja qual for a dificuldade. Essa porta que Deus determinou para a sua vida, ela vai resolver o seu problema em nome de Jesus. Mas aqui está dizendo, né? Há muitos o quê? Adversários. Há muitos adversários. Há muitos obstáculos. Há muitas dificuldades para acessar essa porta. O homem, o coxo, teve uma atitude. Ele se colocou de pé primeiro. Não foi assim, ele foi se arrastando e passou pela porta. A palavra diz que ele se colocou de pé. Depois que ele se colocou de pé, ele fez o quê? Andou. Então não adianta você estar caído e querer se arrastar para tomar posse da bênção. Não, se coloca de pé. Fala aí para o seu amado aí do lado. Se coloca de pé. É só quando estamos de pé diante de Deus é que nós teremos força para andar. Quem é que anda sentado aqui? Tem alguém que consegue fazer isso? Você está sentado e vai andando. Como é que você faz? E de joelho? Dá para andar de joelho? Pode até dar, a irmã falou ali que dá, mas é bem difícil, sim ou não? Eu não vou nem pedir ninguém para exemplificar aqui. É bem difícil andar de joelho. O Senhor nos fez para andar como? De pé. Então Ele está falando com você nessa manhã. Se levanta dessa situação aí, para de chorar, para de reclamar, para de murmurar, para de maldizer a sua vida, para de determinar coisa ruim, se coloca de pé nessa situação e começa a caminhar na trajetória que o Senhor fez para a sua vida. Não assume aquilo que o diabo tem falado ao seu coração. Eu não vou conseguir, é muito difícil, todas as famílias têm problema, mas a minha é a pior de todas. Para com isso. Todas as famílias têm os seus problemas, inclusive a nossa. Mas o Senhor disse que essa porta está aberta na nossa vida e o diabo não tem poder para fechar ela não. Ele não tem poder não. O diabo diz que os seus filhos não serão libertos desse mal, mas o Senhor diz que Ele libertou eles na cruz do Calvário. O diabo sopra no seu ouvido todos os dias: eu não vou conseguir, eu estou fraca, eu estou desanimada, mas o Senhor diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. De Deus, igreja, é a palavra de Deus que vai fazer com que nós venhamos atravessar as portas da nossa vida. Busque a palavra.
palavra, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Para um pouco de ficar rolando feed em rede social, ver notícia ruim, ver coisa de humor. É tempo da gente se voltar a buscar a palavra do Senhor dia e noite. É tempo da gente dobrar os nossos joelhos e ir para o quarto de guerra. Fazer na nossa casa um quarto de guerra. Quem aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quem aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Vou dar um dever de casa para vocês. Pode? Procura lá no Netflix, na Amazon Prime, na onde você tiver lá a plataforma, na sua casa ou no YouTube. Procura o filme Quarto de Guerra. Assiste esse filme. Esse filme é para pessoas verdadeiramente cristãs que querem vencer batalhas espirituais, seja qual for. Só dando uma dica, que eu não vou contar tudo não, mas a mulher desse filme, ela vivia uma situação que aos olhos naturais não tinha mais solução. E Deus colocou no caminho dela uma mulher de Deus temente. E falou com ela: você costuma ter um lugar de orar na sua casa? Aí ela virou e falou: não tem não. Aí a mulher ensinou para ela: você vai separar um cantinho para ser o seu lugar de oração. Aí ela ouviu o que a mulher de Deus falou e chegou na casa dela, tirou o sapato, tirou roupa do closet, o lugar que ela guardava as roupas, e falou: aqui vai ser o meu lugar, o meu quarto de guerra. E ali ela entrava todos os dias, dobrava o joelho, anotava as coisas lá, e ela venceu a batalha que ela estava vivendo. Até quem não assistiu o filme sabe o final da história. Não tem como você entrar em guerra contra o inimigo com fé, com Deus do seu lado e perder batalha, não. Então, se você pode, assiste lá esse filme, vai falar mais ao seu coração. E separa na sua casa um canto para você falar todos os dias, não é de vez em quando não, é todos os dias eu vou nesse lugar aqui para orar. Oh, meu querido, quando o diabo vê uma casa onde tem ali um guerreiro, um lugar de guerra, o inimigo fala: aqui eu não posso não, aqui eu não entro não, eu posso até tentar, mas eu sei que vai ser difícil. Então o Senhor está dizendo: separa um canto para ser o seu quarto de guerra. Vai para a oração: eu não tenho nenhum canto. Então é o seu quarto, é o seu secreto com Deus, é a sala, é onde você tem sossego para orar e falar com Deus e ouvir o que Ele tem para falar com você. Enquanto a gente abre a boca para dizer: é difícil, você não sabe o que eu estou vivendo. Ninguém sabe o que cada um de nós vive. Ninguém sabe, pode ter certeza. A sua amiga sabe aquilo que você conta para ela. Seu amigo sabe aquilo que você conta. Mas o que está dentro do seu coração, as dores que você carrega, a dificuldade que você enfrenta na sua alma, só quem sabe é Ele. Mas Ele que sabe, reconhece a pouca força que muitas vezes temos. Ele diz: eis que coloco uma porta grande e eficaz diante de você. Amém, igreja? Enquanto nós abrimos a boca para dizer: está difícil, a luta é grande, eu não consigo, eu não sei o que fazer, o Senhor diz: não temas, eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Então para de assumir palavra negativa, para de dizer: não dá certo, não tem jeito, não... mas você não sabe o que está acontecendo em casa. Eu não sei, quem está do seu lado não sabe, mas o seu Deus sabe, e Ele disse que Ele está com você. Amém? Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Nós vamos falar aqui, eu vou exemplificar para você 4 tipos de porta. Nós já aprendemos o que significa porta, sim ou não? O que significa porta? Passagem de um ambiente para o outro. Passagem de uma situação que estamos vivendo para outra. Vou exemplificar para você 4 tipos de porta. Primeiro, uma porta comum. Como assim uma porta comum? Uma porta comum igual aquela ali. Uma porta daquela ali, para você abrir ela, o que é necessário?
Se ela estiver fechada, trancada, o que é preciso para abrir? Uma chave. Uma chave que tem o segredo daquela fechadura, sim ou não? É uma porta comum. E na nossa vida, como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Às vezes a sua situação é uma portinha comum ali, é um problema, mas é um problema que não é tão insolúvel não, mas ainda está te faltando força para resolver. Mas o Senhor está dizendo que para abrir uma porta comum, um problema que não é tão difícil assim, você só precisa de uma chave que tem o segredo. E aonde eu vou encontrar esse segredo? Falando com Deus. Falando com Deus, conversando com Ele, vivendo vida de oração. Quando nós vivemos uma vida de oração, de falar com o Senhor, Ele nos revela o segredo necessário para vencer, amém? Lá em Mateus 16, 19. Abre aí para nós, Mari. Se não quiser abrir, não precisa não, só acompanha ali na tela. Mateus 16, 19. Olha o que o Senhor está dizendo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O Senhor estava falando isso com Pedro. Uma conversa que Pedro estava tendo com Jesus, num determinado momento, e Jesus virou para Pedro e falou: eu te darei, Pedro, a chave do reino do céu. É o que nós acabamos de falar, tem portas na sua vida que é o Senhor que vai te dar a chave, o segredo para abrir aquela porta. Começa a conversar com Ele como Pedro fez. Quando você começar a conversar, a orar, a buscar dele a direção, Ele vai te dar essa chave para abrir essa porta em nome de Jesus. Amém, igreja? Segundo exemplo de porta, é uma porta com detector de presença. Quem aqui já viu porta assim? Geralmente tem em banco. Não, banco não. A de banco é diferente, mas tem em shopping, tem em aeroporto. Quem já viu aquelas portas que você chega perto assim, ela está fechada. Aí você chega perto, ela abre. Aí você passa para o outro lado, aí ela fecha de novo. Sim ou não? Mas na nossa vida, o que significa essa porta? Muitas vezes nós estamos encontrando certas portas fechadas na nossa vida, porque a porta não está detectando a nossa presença em Deus. Está faltando presença de Deus na nossa vida. Deus já deixou uma porta aberta, mas ela não está abrindo para determinadas pessoas porque está faltando presença. E aonde eu busco a presença de Deus? Aonde, igreja? Na palavra, onde mais? Na oração, na igreja, isso mesmo. Igreja é ambiente de presença. Um culto como este aqui que nós estamos hoje é um ambiente de presença de Deus. Deus está olhando e está querendo achar, cadê fulano? Cadê a Maria? Cadê o José? Cadê o Antônio? Cadê o A ou B? Eu quero ver se está na minha presença. Quando o inimigo vê que você está na presença de Deus, ele não tem força para ir lá fechar a porta na sua vida não, porque ali tem presença. Quando nós estamos na presença de Deus, até as portas que há tanto tempo não se abriam, começa a abrir, a gente não entende nada. Meu Deus, eu nem estava esperando essa bênção agora. Eu nem estava esperando ser sorteado em tal questão. Eu nem estava esperando descobrir algo que me fizesse prosperar. Mas é a presença de Deus na sua vida que vai abrir determinadas portas. Amém, igreja? Terceira porta. Um exemplo de porta também. Porta com código. Quem já viu aqui uma porta que para abrir ela você precisa digitar um código, uma senha? Exemplo, cofre. Para abrir um cofre, onde guarda ali dinheiro, igual um cofre do banco, para abrir lá, não é qualquer pessoa não.
Eu tenho que saber a senha daquela porta. Lá geralmente você vai digitar um código, uma senha, número ou letra. Mas se você não tem a senha certa, você não abre a porta. Você vai errar, vai dar senha errada, senha inválida, e não vai conseguir abrir. Como nós podemos trazer isso para a nossa vida? Essa porta de código é um código secreto que cada um de nós tem. Ele é, como diz lá, para abrir a porta, vai digitar e vai falar: essa senha é pessoal e intransferível. Você já viu? Você já recebeu essa mensagem? Geralmente em transações bancárias, quando você cria uma senha, né? Aí geralmente você recebe essa mensagem: essa senha é pessoal e intransferível, sim ou não? Eu não consigo, se eu criei a minha senha, transferir para a Mariela. A Mariela tem que ter a senha dela para acessar. O que Deus está falando com a sua igreja hoje é: você tem o seu código comigo. Ele é pessoal e não tem como transferir. Como que eu consigo esse código? Um exemplo: oração em línguas. Espírito Santo na sua vida. Quando você ora em línguas, na língua dos anjos, ninguém entende o que você está falando, mas o seu Pai que está no céu entende. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, Deus está falando para você hoje: é tempo de se encher. É tempo de você se encher do Espírito. Igreja, nós estamos vivendo tempos. Quem tem visto lá as guerras entre Irã e Israel? Quem conhece a palavra, quem já leu a palavra de Deus, sabe que aquilo lá é cumprimento da palavra dos últimos dias. Não tem tempo mais da gente brincar de ser crente. Não dá tempo mais de brincar de evangelho. Não dá tempo mais de querer viver uma vida de domingo eu visto roupa, vou na igreja, canto, sento, ouvo palavra, dou dízimo, dou oferta, vou para a igreja. Isso é ser evangélico? Não. Isso é cumprir protocolo. Ser de Deus é verdadeiramente ter intimidade com o Pai. É você falar e Ele te ouve, é Ele fala e você consegue ouvir a voz dEle. Mas como que nós vamos adquirir uma intimidade tão grande com Deus? Buscando a palavra dEle todos os dias da nossa vida. Você come e bebe todo dia? Quem come e bebe todo dia? Ou tem gente que tem dia: não, hoje eu não como nem vou beber água, não preciso. Quem come e bebe todo dia, tem que orar todo dia. Você não come, alimenta o seu corpo físico? Como que o seu corpo espiritual vai ficar morrendo de fome a semana inteira e vai vir alimentar no domingo? Você se alimenta, come comida só no domingo? Não tem como. Então o Senhor está dizendo: para de viver esse evangelho fraquinho. Eu não sei o que fazer. Apareceu um videozinho no Instagram dando dica: como superar a depressão. Não é suficiente, isso é pequeno. O Senhor não tem essa portinha para você não. Ele diz que é uma porta grande e eficaz, que vai resolver, não é ajudar não. Mas para isso, você tem um código. Você tem um código. Você tem uma senha secreta. Língua dos anjos, Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito, o diabo não toca na vida dele não. Quem está cheio do Espírito, o diabo não deixa ele confuso não. Quem está cheio do Espírito, o diabo não planta nele ideias de desistir da presença de Deus não. De parar de ir na igreja não, de colocar no coração amargura, mágoa. Fulano não gosta de mim, lá, ciclano como é que olhou para mim? Lá, fulano tem mágoa de mim, fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem está cheio do Espírito para muito de olhar ao redor e só consegue ver o que está em si e o que Deus diz sobre ele. Amém, Jesus? Quarta porta. Primeira porta foi qual? A porta comum. É um problema ali, que é um problema, mas
não é tão difícil, só está precisando uma posição sua para buscar a chave para abrir, que é com a conversa com Deus que você vai conseguir. Segunda porta é detector de presença. Quando Deus vê você presente diante dele, verdadeiramente, não cumpridor de protocolo, eu estou aqui sentado, eu já vim no culto, eu já fiz minha parte cristã. Não. Isso aqui é só um protocolo. Mas Deus vê presença no seu secreto, né? Aqui não. E o diabo também, viu? O diabo reconhece quem está na presença de Deus de verdade ou quem está ali de aparência. E ele respeita quem está de verdade. Então, quando ele vê que você está na presença de Deus, ele te respeita como mulher e homem de Deus. Amém, Jesus? Terceira porta é a de código, a que a gente acabou de falar. É intransferível, é pessoal, não tem como, isso aí não tem como. Ô fulano, ora na língua dos anjos aqui para mim, para eu falar em mistério com Deus. É você e Deus, e ninguém que está ao seu lado entende o que você está falando, nem o diabo, só Deus. Quarta porta, é a quarta e última porta que eu vou exemplificar para você. É uma porta que ela tem um horário e um tempo determinado para abrir. Geralmente a gente já assistiu, né? Em filmes, às vezes aparece muito essa porta nesses bancos. Você já viu escrito, essa porta está programada para abrir tal hora? Quem já viu isso? Existem portas que ela tem o horário certinho. Se a pessoa tentar abrir ela antes, ela não abre não, ela é travada. Ela é automaticamente programada já para abrir naquela hora. Um exemplo, essa porta está programada para abrir às 10 horas. Se tentarem abrir ela às 9h50, ela não abre. A mesma coisa é na nossa vida. Tem portas que você está aí fazendo com a força do seu braço para abrir. Você está buscando, eu quero um padrinho em tal área para abrir a porta para mim. Eu quero fulano que sabe de uma informação para abrir aquela porta lá. O Senhor está dizendo, essa porta vai abrir quando eu disser que é a hora. Para de querer tomar a frente do Senhor. Aqui Deus está falando com várias pessoas. Tem caso que é a porta comum. Tem gente que é a porta comum, ele está precisando só de uma chave que Deus vai te dar através da oração. Tem outros que é a porta com detector de presença. Está faltando é você estar mais na presença de Deus. Quando você começar a ficar na presença, a porta vai abrir. Tem outros que são a porta com código. Está faltando se encher do Espírito Santo. Está muito ali na vida natural. Quando começar a se encher do Espírito, a porta vai abrir. Mas tem outros casos, Deus está dizendo que é o tempo dele que vai vir, não é o seu. Não é na força do seu braço. É no agir de Deus. E quando você cumprir todas essas palavras aqui, todas essas direções que ele te deu aqui hoje, não tem porta que vai permanecer fechada, não. Não tem problema que vai permanecer te perseguindo, não. Não tem tristeza que vai permanecer enchendo o seu coração, não. Você vai jogar todos aqueles remédios fora. Não será mais dependente de remédio para dormir, remédio para se manter bem. Não será dependente mais de ficar toda semana indo no médico. Não será dependente emocional de ninguém. Tem pessoas que são dependentes emocionais de outra pessoa. Quem já viu isso? Ela acha que ela é incapaz de viver se ela não tiver a pessoa ao lado dela. Às vezes é uma mãe que é dependente do filho. Um pai, às vezes é um filho que é dependente da mãe. Não é dependência natural, não, estou falando de dependência emocional. É um marido que é dependente emocional da esposa, a esposa é dependente do marido. E se eu não tiver essa pessoa eu vou morrer, eu não vivo sem. O quê?
Você não vive sem a presença de Deus na sua vida. Você não vive sem a presença de Jesus na sua vida. Sim ou não? Eterno é o reino de Deus. Pessoas passam. Um pai pode ir embora, partir para a glória, morreu, passou. Uma esposa pode morrer, passou. Um marido, um filho, infelizmente, pode morrer. Nós, enquanto pais, não estamos preparados para isso. Que o Senhor tenha misericórdia e não deixe acontecer. Mas pode acontecer. Quantos casos já aconteceram? Filhos irem primeiro, sim ou não? Aqui na igreja mesmo, tem irmãos que perderam seus filhos. É uma dor, acredito eu, que insuportável. Mas ela passa. Porque pessoas passam. Mas o reino de Deus é eterno. Então não se coloque dependente. Não se coloque achando que você precisa ter ao seu lado uma pessoa que é só isso que vai te fazer sobreviver. Não, não, não. O que vai te fazer avançar, crescer, viver, não sobreviver, é viver. Sobreviver é muito ruim, sim ou não? Eu estou arrastando, né? Mas estou aqui ainda. Tem uma irmã que toda vez que eu encontro ela, e aí, irmã, tudo bem? Ela, estou aqui ainda, né? Misericórdia. Eu até falo, para com isso. Ela, não, ainda estou aqui ainda, né? Deus ainda não me levou. Não, isso aí é sobreviver. E o Senhor nos chama para viver, para glorificar o nome dEle. As pessoas têm que olhar na sua casa e falar, gente, quem viu e quem vê essa família. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e ela falou para mim, pastora, a minha vida no passado, tem vizinhos meus lá ainda, que estão lá e viu na época que eu corria de ameaça de morte do meu marido, eu corria de agressão dele, era só coisa ruim que a gente vivia. Hoje não. Hoje meus filhos são bem criados, todos casados, bem sucedidos financeiramente. Meu marido hoje me trata assim com toda a honra e dignidade, a gente vive em paz. E os mesmos vizinhos contemplam isso. Isso é o evangelho inteiro de Cristo. Mas será que ela foi fácil assim? Ela só começou a ir na igreja e sentava no domingo, ouvia a palavra e Deus já fez tudo? Ela renunciou muito, ela estava conversando comigo e contando. Eu renunciei muito, eu engoli muito. Pessoas disseram, é boba, está casada ainda, mas eu permaneci. E hoje a minha família glorifica o nome do Senhor. O mesmo pode acontecer com você. Hoje as pessoas sabem da sua vida que você é uma pessoa, fulano é difícil. Mas amanhã elas podem dizer, como que fulano é uma pessoa maravilhosa? É outra pessoa. Nossa, a família aqui é problemática, hein? O bairro inteiro sabe que a família, dá briga. Aquela casa lá é casa de gente que briga com todo mundo. Mas o Senhor pode escrever uma nova história quando você decidir passar dessa porta para outra porta. E a sua casa ser reconhecida um lugar de paz, um lugar de harmonia. Nossa, essa família só vivia na miséria, gente. Não, mas a casa toda caindo, os pedaços no chão, os filhos andando com a roupa furada, a mulher com o cabelo para cima, o homem todo maltrapilho. Hoje, olha lá que bonito. A família vive ali com fartura, os filhos alinhadinhos, cabelo penteado, a mulher só vivia para baixo. Hoje ela é sorridente, hoje ela é alegre, hoje ela é uma mulher bonita. É o evangelho que o Senhor quer que venhamos viver, testemunhar a glória dele nesse mundo, testemunhar o que ele verdadeiramente faz. Não é porta pequena, não, é porta grande. Não é porta que resolve uma coisa, mas deixa outra, não, é porta eficaz, resolve qualquer situação. Amém, igreja? Qual que é a sua porta? Responda para você mesmo. A sua é a porta comum? É a porta com detector de presença? É a porta com o código, com uma senha só sua e Deus? Ou é a porta que é o tempo determinado
determinado que vai abrir. Qual que é a porta que você está vivendo? Seja qual for ela, se posicione hoje. Hoje. E diga: Pai, a minha porta é essa. A minha, o que está faltando é mais presença do Senhor na minha vida. A minha, que está faltando é eu buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas na igreja estão orando, estão buscando, e eu estou lá assim. Eu não sei nem o que falar, mas sabe o que é isso? Falta de prática. Quanto menos você faz uma coisa, menos você sabe fazer, sim ou não? Quanto mais você faz uma coisa, mais habilidade para aquilo você tem. Quanto menos você ora na sua casa, menos aqui na igreja você vai saber o que falar. Você vai ficar só ouvindo a oração que o pastor faz. O pastor está aqui dando ali a vida dele, orando, determinando, e você está lá, amém. Amém, Jesus, amém, que assim seja. Para. Isso é evangelho raso. Isso é superfície. Deus quer você no profundo. Deus quer você falando o seu código secreto com Ele, não é dependendo da oração do outro, não. Comece a viver uma vida de oração no seu secreto, lá na sua casa, porque secreto não é aqui, não. Secreto aqui onde todo mundo está te vendo, não é não, é lá onde só Deus te vê. Ele te ouve, Ele sabe, se joga, fala: ó, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou difícil, eu não gosto de orar. É verdade, gente, Deus já te conhece, para. Eu não gosto de orar, eu tenho maior preguiça, Senhor, de ler a Bíblia, dá um sono, nossa, começa a ler, mas me ajuda. Que Ele disse lá em Apocalipse 3, eu conheço a pouca força que você tem. Ele já sabe que nós temos pouca força em algumas situações, mas não é de nós mesmos que ela vai vir, não, é da presença dele em nós. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Volta lá o versículo Apocalipse 3:10. Não, 3:8. Não precisa olhar na Bíblia, porque você está de pé, né? Para não escutar, lê ali na tela, só para a gente terminar. Você já entendeu sobre porta, você já entendeu que você precisa se colocar de pé como o coxo fez? Porque para andar, para atravessar uma porta, você tem que estar de pé. Você já entendeu isso, sim ou não? Você já entendeu que existem ali alguns tipos de porta e você se enquadra em alguma delas. Se o Senhor trouxe essa palavra aqui, é porque essas portas são para cada um de nós aqui. Eu sei da minha porta. Deus já falou comigo. Deus falou com você também, sim ou não? Pergunta aí para o seu amado aí, Deus falou com você? Pergunta para uma pessoa pelo menos, Deus falou com você qual é a porta? Tem gente que é a porta comum, tem gente que é a de código, está precisando se encher. Tem outros que é buscar presença. E tem aqueles que é esperar mesmo, que está muito agoniado, está muito ali impaciente, está querendo dar uma ajudinha para Deus, está querendo na força do braço, mas o Senhor está dizendo que não, essa daí vai ser no meu tempo. Amém? Vamos ler ali Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. O Senhor sabe que você tem pouca força, mas Ele não leva em conta isso. Ele leva em conta que você está guardando a palavra dEle e está confessando o nome dEle. É isso que Ele vai olhar quando Ele decidir abrir a porta ou permanecer fechada na sua vida. Amém? Quem entendeu essa palavra? Fica com ela no seu coração. E você tem uma missão de casa. Vai procurar esse filme Quarto de Guerra, para você que é cristão, assistir ele em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus agora.
Vamos pedir o Espírito Santo para encher a nossa vida, porque como nós aprendemos aqui nessa manhã, tem portas que vão se abrir na nossa vida quando nós nos enchermos da presença. O diabo vai começar a te respeitar, mulher, quando ele vê que você está na presença de Deus. Aqui nesse local, aqui onde estamos agora, é um ambiente de presença de Deus. O Senhor está olhando, está procurando, Ele quer achar você, dizendo: eu estou presente, Senhor. Eu estou aqui com o coração aberto, porque quero ser cheio da Tua presença. Eu não quero ser cheio de coisas desse mundo, não. Eu não quero ser cheio de mim mesmo, não. De sentimentos negativos, não. Eu quero ser cheio da Tua presença, Pai. Começa a falar com Ele agora. Começa a derramar seu coração agora. O Espírito Santo já ministrou o seu coração. Qual é a sua porta? Qual é a porta que está diante de você? É uma porta comum que você precisa falar mais com Deus para abrir ela? É uma porta com código que você vai abrir quando ser cheio do Espírito Santo? É uma porta de presença que você vai abrir ela quando você estiver verdadeiramente na presença de Deus? Ou é uma porta que você precisa esperar? Esperar o momento determinado, porque já foi determinado no céu a hora certa dessa porta. Começa a falar com Ele: Senhor, eu já sei qual é a minha porta, Pai. Eu já sei, eu peço ao Senhor que fortaleça a minha fé, fortaleça a minha vida, Pai, para que eu venha alcançar, Senhor, a presença do Senhor plena e eficaz na minha vida, para que eu venha tomar posse, meu Deus, das portas que o Senhor já declarou que estão abertas. É uma porta grande, igreja, é uma porta grande. É uma porta eficaz. Oh, Jesus, queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a se encher da presença. É a presença que o Senhor reconhece. É a presença que o diabo respeita. Espírito Santo já está passeando aqui no nosso meio. Obreiros de Deus, se encha da presença. Mulheres de Deus, se encha da presença. Homem de Deus, se encha da presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Levante suas mãos bem alto para o Senhor. Os teus olhos estão sobre a terra, sobre a terra. Alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, com a pede a Ele: vem e derrama sobre mim. Vem e derrama sobre mim. O óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção. E me faz, Senhor, segundo o Teu coração. Segundo o Teu coração.
precioso da unção. E me faz segundo o seu coração.